Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com um produtor rural, né, pecuarista, agricultor, Glauber Ferraza, né, que é um colega, é um amigo da universidade e que ele presta serviço também produzindo silagens. E aí nós vamos falar sobre todas as vantagens e os problemas que podem ocorrer quando isso não tem o devido planejamento. Imperdível. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá pessoal, inicialmente, como sempre, né, gostaria de agradecer a todos aqui que nos assistem aqui no canal Agroverdades, pedir que se você não está inscrito no canal, que se inscreva, clique no sininho para que você receba notificações dos materiais que são postados aí ao longo da semana. Se você gostou, dê um like para que a gente possa estar chegando a mais pessoas. Pessoal, e hoje nós vamos bater um papo aqui, um papo bastante informal com o Glauber Ferraza. O Glauber vocês já conhecem, nós já tivemos lá na propriedade dele, a fazenda dele é a Fazenda Sarandi. É um exemplo de integração lavoura-pecuária. Depois vocês podem ir lá e assistir lá. Nós passamos um dia lá conhecendo a estrutura dele. Mas o Glauber começou, ele fazia muita silagem e, né, comprou os equipamentos, depois ampliou com mais. Ele tem automotrizes, né, onde ele agora também presta serviço. E eu, particularmente, eu tenho ficado muito incomodado que as pessoas têm um hábito não muito bom de simplificar as coisas. Equipamento, máquina, né, eu gostaria de destacar, esses são apoios que você tem para você otimizar e facilitar a sua vida. Mas não tem máquina nenhuma que consiga corrigir erros que ocorrem antes da máquina desembarcar na sua propriedade. Em função disso, eu convidei o Glauber para estar aqui no Agroverdades para a gente conversar sobre alguns problemas que chegam para mim lá na universidade acerca de produção de silagens, né, e principalmente da questão da colheita e da parte operacional desse sistema. Glauber, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? E eu já vou fazer uma primeira pergunta, como diz o pessoal, já pegando assim, sendo direto e reto. Glauber, as máquinas resolvem todos os problemas para se fazer silagem? Bom dia, professor. Obrigado pelo convite, obrigado, canal Agroverdades. Professor, a máquina, ela não consegue resolver 100% dos problemas não, né? Então, assim, hoje a gente tem as máquinas onde a gente faz a colheita, elas conseguem fazer uma boa colheita onde você tem uma boa condição, né? Então, assim, o preparo de solo, a escolha da área, né? Tem vários fatores aí que a gente precisa que o produtor entenda e alinhe para que seja feito um serviço rápido, eficaz e de boa qualidade, que é resultado tanto para o produtor, né, em economia, em rapidez, fechamento de silo, e tanto para a gente que vai na propriedade, na prestação de serviço, vai lá em poucos dias ou poucas horas, né, faz o serviço e faz o serviço bem feito, com qualidade. Glauber, você é um exímio, né, agricultor, começou na pecuária de corte, mas também já é uma pessoa com grande experiência. E assim, o que eu tenho visto? Tem as pessoas que produzem silagem de milho ou silagem de sorgo, essas pessoas já têm uma tecnologia, eles usam, às vezes, uma automotriz, mas ele começou lá atrás com uma colhedora acoplada ali no trator. Esse cara já tem um certo know-how para fazer silagem e eu imagino que a automotriz vem apenas otimizar e acelerar e dar mais qualidade no processamento daquela forragem. Mas nós temos muitas pessoas que estão começando a querer produzir uma silagem e, por exemplo, silagem dos capins tropicais
ou pessoas que fazem integração lavoura-pecuária e que quer fazer aquela primeira colheita, ele não quer colher o milho para grão, ele quer colher aquele milho junto com aquela forragem. Quais seriam assim, os conselhos básicos que você daria para essa pessoa, para na hora que você chegar lá, você falar assim, você ir lá visitar a área e falar com ele assim, infelizmente, eu não tenho como colocar a minha máquina para fazer esse serviço? Professor, esse ano, né, a gente está rodando bastante, graças a Deus. Então, assim, a gente está vendo realmente o que o senhor falou. Muita gente que fazia silagem com uma ensiladeira pequena, né, que já vinha no confinamento, no sequestro, enfim. Mas dá para se dizer que metade dos clientes nossos hoje estão fazendo pela primeira vez silagem. Inclusive, hoje a gente tem 2 máquinas, estão em 2 fazendas diferentes e as 2 os produtores nunca fizeram silagem. Vem fazendo o quê? A integração lavoura-pecuária com a reforma de pasto. Então o cara tem um pasto degradado, ele prepara aquele solo, planta um milho com capim, ou um sorgo com capim, ou só o capim, né? Mas a maioria está vindo com milho com capim, que aí você tem uma silagem de melhor qualidade e o capim já fica implantado. Então eu falo assim, aí a gente tem se deparado com muito o quê? O cara ele pensa que a automotriz, vou contratar a automotriz para fazer a silagem. Mas aí os conceitos básicos são preparo de solo, grota, pedra, árvore, toco, né? Bem feito, né? E principalmente acesso, estrada, né? Várias fazendas esse ano, com esse tempo, graças a Deus, chovendo bem na nossa região agora, mês de fevereiro, março e abril aí, a gente está tendo muito problema com estrada, sabe? Então, assim, corredores estreitos, cancelas estreitas, né? Onde tem que desacoplar a máquina, tem que, né, a plataforma dela, que dá um certo trabalho. Então, assim, mas o principal é um terreno bem qualificado e acesso da lavoura até o silo. Preparo do silo, local do silo. É que nem o projeto de uma casa. Eu vou construir uma casa, eu não começo assentando um tijolo, um trem. Primeiro eu vou fazer um projeto, né? Vou discutir. Então, assim, eu seria o arquiteto nessa parte, né? Ou o engenheiro. Glauber, eu tenho uma propriedade, eu quero fazer 20, 30, 50, 100 hectares de silagem. Vamos lá conhecer minha propriedade, vamos trocar uma ideia, vamos ver onde é que é o melhor pedaço, eu quero reformar esse pasto aqui, as estradas, o que eu tenho que fazer, o silo, aonde que eu vou posicionar o silo. Muitas vezes também o pessoal está fazendo silo numa região muito úmida, aí dá qualquer garoa, o caminhão começa a atolar, as máquinas no compactar levam muita terra para cima do silo, às vezes na lavoura roda, no silo não roda, né? Então são os problemas básicos, assim, simplesmente é o terreno, o acesso, né? E a condição de rodar. Então o principal está nessas questões, né? E muita gente está achando que a máquina autopropelida, ela vai lá e vai cortar o capim embaixo, e aí o terreno é muito irregular, né? Não foi bem preparado, não foi feita uma boa cata de madeira, né? E isso faz com que a máquina quebre, né? Ou o operador tem que andar mais devagar, né, para fazer a colheita, e isso onera em horas, né? Então, assim, hoje a gente cobra por hectare ou por hora, né? Quando a área é ruim, assim, com muita árvore, pedaço pequeno, a gente opta por cortar por hora. Por quê? Vai demorar mais tempo, né? Então, assim, a máquina, ela tem que fazer uma certa produtividade para ela ter para empatar, né? Glauber, eu queria fazer uma pergunta aqui, para que você falasse um pouco para o produtor. Primeiro, né, eu vou partir aqui de uma condição de 40 toneladas de massa verde, né, de material úmido ali por hectare, né? O que uma automotriz colhe, né? Quantos hectares, qual a área que ela colhe por hora? E principalmente para o produtor ter uma noção do que chega no silo dele em, por exemplo, 8 horas de trabalho, e depois para a gente ver assim, quantas viagens, seu caminhão lá carrega quantas toneladas, os caminhões? De 6 a 8 toneladas. 6 a 8 toneladas, vamos pôr aí 7 toneladas, né? Para a gente ter uma ideia de quantas viagens daria numa estrada, porque as pessoas às vezes não pensam nisso. Como é que seria isso? O quanto que você consegue com uma máquina dessa colher por dia, partindo dessa produtividade de 40 toneladas por hectare?
Um capim de 40 toneladas, ou um milho, ou sorgo, independentemente de qualquer material de 40 toneladas por hectare, ela vai colher em torno de 2 hectares por hora. 2, 2,5, né? São 5 caminhões ou até 6, depende da distância da lavoura para o silo, né? Então a média mais ou menos é 1 caminhão por km, né? Mas mínimo é 4 caminhões que tem que acompanhar a máquina, né? Ela é muito rápida. Então assim, você produz aí no dia, a gente tem cortado média de 15 a 20 hectares, média. Lavouras boas, terreno bom, onde não falta caminhão e tem uma logística boa de silo, 25 até 30 hectares. Então 1.000 toneladas, 1.200 toneladas dia, né? 150 toneladas hora, de 10 a 12 caminhões, 15 caminhões por hora que chega no silo. Então aí depende muito são sempre 2 tratores para compactar, né, ou uma pá carregadeira e um trator para ter agilidade. Áreas maiores, produtores maiores de 100, 150, 200 hectares, onde vai dar 7, 8 trincheiras, né, silos. A gente sempre trabalha com 2 silos simultâneos, né, então aí são 3 ou 4 tratores para compactação, onde você consegue otimizar o serviço da máquina e fazer uma compactação bem feita, né? Então, assim, áreas menores não tem como você trabalhar com 2 silos, porque às vezes você está fazendo acaba ficando 2 meios silos, né? Então, tudo bem que a gente acompanha, não, vai acabar, foi um só. Mas, então, é uma logística, daí tu pensando assim, 5 caminhões, fazendo aí 10, 12 viagens por hora, e em 10 horas no dia de trabalho, são 50, 60 viagens, né? E aí, entre vai e volta, são 100 vezes, 100 e poucas vezes o caminhão vai passar na estrada. E chovendo. Chovendo, e é por isso que acaba as estradas, né? Então, assim, o principal problema nosso nessa época agora está sendo o acesso, né? Estradas, não tem, às vezes não tem bueiro, não tem córrego que passa, aí os caminhões passam, pega a água e aqueles 10 metros cada lado, quando ele vai com aquela água no pneu, amolece, né? Então, assim, já teve 2 fazendas esse ano que a gente teve que parar o serviço de cortar e ficar o dia inteiro puxando cascalho com os caminhões para fazer o acesso, né? Então, assim, o principal que a gente está falando muito para os clientes é isso aí, preparar a área e o acesso, né? Pessoal, nós vamos colocar aqui o telefone do Glauber, né? E o Glauber, ele roda aí o Tocantins, várias regiões, né? Uma coisa que como professor que eu falo é o seguinte: não custa, você quer para a próxima safra, você pretende fazer silagem, sempre fazer um sistema de integração lavoura-pecuária, e você pretende ensilar ali aquela primeira produção. Eu acho, né, Glauber, eu já estou aqui oferecendo aqui, eu tenho certeza, eu conheço bem o Glauber, ir numa propriedade que está produzindo silagem, passar lá uma manhã, uma tarde, ver quais são os problemas, porque eu digo sempre, a melhor coisa que tem na vida é você aprender com a experiência dos outros, que a gente passar por tudo isso, às vezes que uma viagem sua, um dia que você tira para conhecer o processo, né, Glauber, já te economiza muito dinheiro, muito desperdício, porque você começa a encher um silo, aí você tem que parar, a gente sabe que silo você tem que terminar, mas se não tem como caminhão andar, você vai ter que parar. Então é um processo fermentativo que vai ser, que não é que ele vai ser interrompido, ele vai ser prejudicado, que ele vai continuar, e às vezes tendo fermentações indesejáveis. Então, pessoal, a gente não pode tomar muito tempo do Glauco aqui, do Glauber, né? E, assim, a ideia aqui é chamar a atenção de vocês para esses cuidados, né, que tem. Acho que eu comentei com um colega que a chegada a produção de silagem no Tocantins, ela tem 2 momentos: antes e depois da chegada das automotrizes, né? Porque a gente passa a ter condição hoje, aquela preocupação daquela colhedorazinha ali lateral que ajudou muito, mas não tinha um cracker que funcionava. Se a lavoura passasse do ponto, você ia lá, parecia aquele ninho de galinha lá, aquele material seco. Hoje você vai com automotriz, tudo bem, vai ter
não vai ter talvez aquele rendimento, você vai ter que processar mais, mas você tem uma silagem com 38%, 40% de matéria seca, uma silagem de altíssima qualidade, sem grão inteiro e por aí afora. Então, nós temos dois momentos, antes e depois da chegada e dessa opção de utilização das automotrizes. Não é um equipamento que veio para encarecer o processo, antes, pelo contrário, veio para baratear, né, para baixar o custo de produção. E então eu queria agradecer o Glauber. Glauber, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal aí que produz silagem? Ah, gente, antes eu queria dizer para vocês o seguinte: automotriz não vai resolver problema de material colhido em época inadequada, não vai resolver problema de material que não tem condições, não tem substrato para ser fermentado, né? Você acha que vai, eu vou picar lá, mas colhe um capim com 150 dias aí, não dá para você esperar grandes coisas. Você pode até ter mais chance de minimizar, de diminuir os problemas, mas você não vai resolver. Então, quando a gente fala de equipamentos, esse equipamento ele vai te ajudar muito mais se você souber conduzir a sua lavoura, seja ela de milho, seja ela de sorgo, seja ela de milheto, seja ela uma área com gramínea tropical, com a braquiária, com mombaça. Os problemas que tem nessas plantas, principalmente as gramíneas de estilar, você pode tentar resolver, né? Um bom equipamento te ajuda, mas milagre, ainda não inventaram uma máquina milagrosa, né, que transforme um capim de baixa digestibilidade num capim de alta digestibilidade. Transforme um capim que não tem substrato, né, para as bactérias, para os micro-organismos fermentarem, para surgir do nada. Isso aí não existe, né? E só porque às vezes o cara fala assim, mas eu usei uma máquina que disse que a máquina era muito boa e a minha silagem não ficou boa. Se a forragem que você tem lá é ruim, você vai ter uma silagem ruim. A máquina pode te ajudar a ser mais eficiente no processo fermentativo. Isso sim, mas se não tem condição, não tem uma boa ensilabilidade, a máquina não vai fazer grandes milagres, mas te ajuda. Eu nasci e me criei com meu pai, produtor de leite, então a gente aprendeu a fazer silagem, tem que ser bem feito, senão para leite tem que ser muito bem feito. Quando a gente migrou para cá, né, a gente também começou com a ensiladeira de uma linha, foi para a JF 1600 AT, depois foi para a primeira automotriz, e agora temos duas. A automotriz, o que ela faz? Ela faz um corte bem feito e uma trituração de grão bem feita, né? Então, e o que ela faz muito, que a gente tem essa probabilidade, tem essa chance agora com essas máquinas, é em você otimizar a área. Onde eu demorava 15 a 20 dias para fazer um silo, aquela área que eu já perdia 10, 15 dias da janela da safrinha, né? Hoje a gente colhe em 1, 2 dias e já planta de novo e já faz 2 vezes silagem na mesma área. E é o que tem feito na região, a gente tem áreas até 3 cortes de capim na mesma área, né? Áreas boas que o pessoal aduba, tem feito 3 cortes na época das águas, com 25 a 30 toneladas por hectare por corte, né? Então o pessoal tem produzido em 90 toneladas no hectare e guardado essa silagem de capim agora para a época da seca. Então assim, a automotriz veio, para quem o senhor falou, veio para ampliar, trazer uma tranquilidade, porque aqui vai sempre existir a seca, né? E a gente está perto, está sitiado em Araguaína, tem fazenda em Goiatins, então assim, estamos aqui à disposição. E a FS Silagem, ela traz para o produtor e quer sempre ajudar, e eu estou aberto, que o senhor falou, pode me ligar, para a gente ir na propriedade, trocar ideia, ver a logística, ver tamanho, né? Quantificar o que o cara vai tratar, né? Hoje, na minha propriedade, onde eu faço a cria, recria e engorda, a gente faz a recria 100% fechado o ano inteiro. Então, a gente tem muita experiência, questão de outros materiais. E o principal que o produtor tem que ter, que eu acho que é o grande entrave quando o produtor me procura para fazer uma cotação de preço para cortar silagem, mas a máquina é cara. Primeira coisa que o cara fala é a máquina é cara. Caro é você não ter o alimento na época da seca
e para suplementar seu gado. Mas o principal da silagem é focar na produção por hectare. Porque a máquina, com os caminhões, independente se você vai cortar um material de 10 toneladas por hectare ou de 40, 50, 70 toneladas, que a gente tem material hoje que produz, o preço vai virar muito pouco diferença por hectare. Então, assim, o produtor tem que focar, por isso que eu falo, um bom preparo de solo é aquele que você vai fazer uma boa produtividade, 30, 40 toneladas por hectare. Um custo hoje numa silagem de 4 a 5 mil reais final, com insumo, semente e tudo, independente também de milho, sorgo, capim, né, com ensilagem e tudo. Então, quanto mais toneladas por hectare você tiver, mais barato vai ficar essa silagem. É isso no que o produtor tem que focar. Porque às vezes o produtor veda simplesmente um pasto, chama a gente para cortar e acha que não, produziu muito pouco, 12 toneladas, 15 toneladas por hectare, mas a máquina ficou cara. Não. É ele que não soube conduzir a lavouradeira e teve baixa produtividade. E faz com que ele ache que a máquina é cara. De 20 para 40, praticamente ele dobra o custo, né? Ele tira para metade o custo. Né? Onde a gente faz hoje uma silagem de milho de 20, 25 centavos o quilo, uma silagem hoje de sorgo com milheto, um consorciado, você vem para 8, 10, uma 30, 40 toneladas que a gente está falando de por hectare, vem com custo de 10 centavos o quilo. Aí você fica com uma dieta barata no verão, você faz qualquer atividade, você pode fazer confinamento, semi, enfim, tudo, né? E você fica garantido. O que as automotrizes vieram trazer foi exatamente o que o Paraná, Minas, Goiás tem hoje, que é a tranquilidade do produtor em não ficar refém da seca, vender o gado quando não tem preço, no preço que quiser, né? E então, assim, e a gente está aqui, né? Então, assim, eu entrei no ramo da autopropelida porque não existia nenhuma máquina na região, né? Então, hoje a gente está aqui, está situado, né? Temos as 2 máquinas, prancha, equipe completa, né? Então, é toda uma estrutura por trás, né? Estoque de peça, logística, né? É toda uma estrutura por trás para dar suporte ao produtor, ir na propriedade do produtor e fazer o trem mais rápido possível, que é interesse tanto do produtor quanto da gente. Então, assim, essa troca de informação, essa troca de ideia, o produtor nos procurar antes mesmo dele plantar, né? Glauber, estou planejando. O principal também, outra coisa também, o agendamento, né? Tem muita gente entrando comigo em contato hoje, ontem, quer cortar semana que vem, ou quer cortar amanhã, né? Então a gente já tem uma agenda, agora, né? Já tem desde dezembro, janeiro, vem cortando, né? Então a gente já tem uma agenda programada, né? Então tem vários produtores que já tem, né? Mas o principal também é isso aí, né? Agendar, entrar em contato, trocar ideia, Glauber, que eu vou fazer 1, 2 safras, né? E aí você... O Glauber, entre aqui a gente deixar claro aqui, né, gente? Vocês tem um Glauber, mas vocês podem fazer com outra pessoa, né? Mas o que eu falo aqui é o seguinte, é aquela coisa básica, chama-se planejamento. Então não dá para você resolver produzir silagem, tá? Amanhã. Ah, não, tem um pasto aqui. Então o Glauber está sendo muito feliz aqui de dizer o seguinte, você quer fazer? E outra coisa, né, gente? Eu fico muito tranquilo porque o canal, ele não faz nem propaganda e nem tem a ousadia de querer ensinar como é que planta milho, como é que planta capim. Não, nós não fazemos isso porque as pessoas precisam de entender que você tem que ter uma coisa que chama assistência técnica de qualidade. Então, e isso aí passa, porque olha só, adianta você implantar uma área, tudo dentro como manda o figurino, e não ter pensado no agendamento com o Glauber, ou com quem quer que seja que você trabalhe, tá? Então, assim, eu acho que a pecuária moderna hoje, ela não tem espaço mais para amadorismo. Para alguém chegar, assistir esse vídeo e falar assim, eu vou produzir silagem também. E vir ligar pro Glauber achando que vai chegar lá numa área com toco, com pedra e que vai colher. A gente não quer deixar uma imagem aqui de que para trabalhar com a máquina, com um automotriz, tem que ser aquela fazenda de cinema. Não. Tendo topografia, tendo os cuidados básicos, a maioria das propriedades aí você vai conseguir trabalhar, mas você tem que ter planejamento. Esse aqui é o mais importante. Então, eu vou passar a palavra de volta pro Glauco aqui, nós já conversamos, já tomamos muito tempo dele, já dava para ele ter colhido meio hectare já O povo está trabalhando.
da área lá, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é isso: planejamento e procurar pessoas que têm experiência na área. Glauco, quer passar para você dar fazer aí um comentário final que você queira deixar para o pessoal? Não, pessoal, agradeço, né? Estamos aqui à disposição, aqui em Araguaína, né? Junto com o professor. Temos aí, né, as máquinas, né? A equipe toda comprometida, né? Estamos cada vez querendo melhorar mais, que nada é perfeito, né? Sempre tem uns detalhezinhos, então como nas propriedades a gente tem que ajeitar, a minha equipe também todo dia está tentando melhorar, né? São seres humanos, né? Então assim, a gente vem cada dia tentando melhorar, né? Então assim, estamos juntos, né? Em trazer para os Tocantins, para Araguaína e toda a região, Pará, Maranhão, Piauí, a gente tem trabalhado, né? Em otimizar, né? Fazer com que a pecuária volte aos bons tempos. E que nem o senhor falou, hoje a pecuária, graças a Deus, não existe mais a não informação, né? Então, assim, o planejamento, que nem o senhor falou, primordial. E hoje tem muita gente capacitada, né? Independentemente se é o Glauber, se é outra empresa que vai prestar serviço, tem muita gente boa no mercado. E nós estamos aí para ajudar a cooperar, né? E estamos juntos para planejar, junto, trocar ideia, para que o sucesso venha para todos aí. Tá. Então, pessoal, de novo, né? Então, se você quer trabalhar aí com produção de silagem, você pode procurar o Glauber, ou quem tenha serviço na sua região. Aqui nós não estamos fazendo aqui, obviamente, comercial do trabalho do Glauber. Nós chamamos o Glauber porque a gente leva nossos alunos para a fazenda dele, para ver o trabalho que ele faz. Não tem nada de comercial aqui. Nós não estamos dizendo que a gente acompanha o trabalho dele, mas você, obviamente, na sua região, o mesmo que nós estamos recomendando com o Glauber, de procurar, de conversar com a pessoa, de conhecer o serviço, de ir numa propriedade, vale para qualquer região, para qualquer empresa que você procure, tá certo? O importante é que você não seja amador. Nós temos pessoas como o Glauber, que são profissionais, mas um profissional trabalhando para um amador vai prevalecer não o profissionalismo, vai prevalecer, infelizmente, o amadorismo. Então, seja profissional, que você contrata um profissional para te atender e vai sair coisa de profissional. Qualquer coisa fora disso, você vai ter problemas. Muito obrigado. E esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.